Depois da crise econômica causada pelo coronavírus, o mundo experimentou uma leve recuperação, que durou pouco. Durou pouco porque provavelmente hoje estamos perante uma mudança das fases de ciclo econômico. Alguns especialistas e economistas preferem chamar de recessão e outros de prenúncio de uma depressão econômica a nível global, e que esta tem como um dos principais catalisadores a guerra Rússia-Ucrânia, que tem causado instabilidade geopolítica não só na Europa, assim como no mundo, e consequentemente uma instabilidade econômica global. E como o Forex é sobre economia, isso está afetando a maneira como o mercado se comporta. Aí surge a dúvida de muita gente: como operar em momentos de crise? E esse vídeo é para responder essa pergunta. Mas antes disso, roda a vinheta. Olá pessoal de casa, bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou Jackson Moreira e nesse vídeo, como o título já diz, eu vou responder para vocês como operar na crise. Fica até o final do vídeo e que com certeza você vai saber como se posicionar da melhor forma nessa crise, de modo a não perder dinheiro nos investimentos e nas especulações para nós que somos traders. Antes de falar sobre como operar o Forex em momentos de crise, primeiro vamos entender o que é uma crise. Uma crise econômica é um período de escassez dos níveis de produção, comercialização, do consumo de produtos e serviços, caracterizada por falência em massa de empresas e, consequentemente, alta taxa de desemprego, só que tudo isso em um nível global. Isso é uma crise econômica. Sendo que o mundo é capitalista e a economia capitalista ela é cíclica, os ciclos econômicos, que são períodos de expansão e retração da atividade econômica, vão abalando fortemente diversas economias. E essas fortes oscilações e mudanças repentinas de humor no Forex vai deixar muitos mortos. É um período em que muitas bancas vão à falência, isso mesmo. Mas ao mesmo tempo é um momento em que traders que sabem acompanhar essa dinâmica do mercado conseguem oportunidade para faturar bastante. Schumpeter, um renomado economista do pensamento austríaco, ele definiu 4 fases para um ciclo econômico. A primeira fase, o boom. A segunda fase, recessão. A terceira fase, depressão. E a quarta fase, recuperação. O que significa que a um dado momento da história da humanidade, o ser humano estará passando ou pela fase do boom ou pela fase da recessão, depressão ou recuperação. A grande sacada é você entender em que fase nós estamos e como essa fase se comporta e como você, trader ou investidor, deve se comportar nessa fase. Boom é o ponto mais alto que a economia chega, fase da qual a produção de bens e serviços alcança o seu ponto máximo, onde a oferta agregada apresenta excesso e pela lei de oferta e procura acontece um desequilíbrio. Aí vem o segundo ciclo, recessão. A fase em que o excesso da oferta agregada cria alta de desemprego, inflação no pico máximo, diminuição da renda familiar, e isso cria uma retração da economia. E com isso, a fase seguinte do ciclo, depressão econômica, é nada mais do que uma consumação da retração da economia e que dura muito tempo. Essa queda nos níveis de produção e investimento, falência confirmada de milhares de empresas, redução das transações comerciais e alta volatilidade do câmbio, com deflação ou hiperinflação. Essa fase dura muito tempo, até que um novo ciclo começa, a recuperação ou expansão. É a fase em que a economia experimenta uma recuperação, tudo volta ao normal e o ciclo se repete. Bem, eu vou fazer aqui uma explicação em português para você, vou dar aqui uma analogia sobre as 4 fases de um ciclo econômico, para você que é um trader melhor perceber. Imagine que você seja um extraterrestre e você tem um planeta chamado Terra, e esse planeta é um ativo graficamente representado em relação ao seu desempenho econômico. Naturalmente, esse gráfico terá momentos de picos, momentos de retração, momentos de fundo, e essas são as naturais fases de um ciclo econômico. Ou seja, no boom é o topo do gráfico, o momento em que o nível da oferta agregada está em excesso.
e pela lei de oferta e procura cria um desequilíbrio e naturalmente nós teremos a recessão, que é nada mais que uma retração do gráfico até que atinge um nível que é o fundo que nós chamamos de depressão econômica e a seguir a próxima expansão que é a recuperação da economia. É desse jeito que a nossa economia a nível global funciona. Essas são as fases do ciclo econômico e você como trader precisa perceber como o mercado vai se comportar em cada uma dessas fases do ciclo da economia. Bem, em que fase estamos e como identificar o momento da crise? Para você ter uma ideia, o mundo teve 4 principais crises. Graves crises. A primeira crise foi em 1929, chamada a Grande Depressão. A segunda crise foi em 1997, chamada de Tigres Asiáticos, uma crise nos mercados asiáticos. A terceira crise foi em 2008, a crise do subprime, causada pela queda do índice Dow Jones e a baixa de valor do mercado imobiliário norte-americano. E em 2020, a crise do coronavírus. A maior destas foi a Grande Depressão, a crise de 1929. E para você ter uma ideia, é uma crise muito idêntica à situação em que estamos a viver atualmente e que provavelmente, segundo a premissa de que a história repete-se, vai acontecer o que aconteceu na Grande Depressão. E dessa forma é muito fácil para nós que somos analistas saber como se comportar. Deixa eu te lembrar, na Primeira Guerra Mundial, a Europa passou por um período devastador devido aos intensos conflitos e os Estados Unidos da América, como de sempre, lá de longe, agitando o conflito, faturou bastante com a venda de produtos e serviços, sobretudo armas. Viu na Europa um mercado fértil para exportar os seus produtos e serviços. E com isso dobrou a sua capacidade de produzir bens e serviços com vista a exportá-los para a Europa. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. O continente europeu viu um crescimento. A economia se recuperou ao ponto de reduzir a importação de bens provenientes da América. E com isso, a América, que já havia produzido tantos bens e serviços, o valor da oferta agregada em excesso entrou na fase boom. Com isso, uma recessão até levou o mundo a uma depressão que quase colocou em colapso o sistema capitalista global. Agora diz só para mim se essa análise que nós acabamos de fazer, se não é parecida com o que está nesse momento a acontecer na Europa com relação aos Estados Unidos da América. Provavelmente uma América que esperava pelo menos um colapso da economia da Rússia e uma possível substituição dos cereais e gás da Rússia para a venda de seus produtos e serviços, vê essa esperança jogada inteira. E por causa disso, a inflação nos Estados Unidos da América atinge nível mais alto em 40 anos. Juros com maior alta taxa desde 1994. O preço da gasolina em níveis recordes. O preço das commodities bem alto. No mundo capitalista, quando a economia de um país que é líder do capitalismo passa por essas dificuldades, não só influencia a maneira como o desempenho da sua economia e, consequentemente, o gráfico lá no mercado, nas paridades, mas como também influencia a decisão ou a maneira como as empresas e os bancos que movem o mercado vão se comportar. E isso significa que o comportamento dos big players que movem o mercado Forex vai mudar de acordo com essa situação. Com a alta da inflação em níveis históricos, não só nos Estados Unidos da América, mas como também nas principais economias capitalistas, coroando o poder de compra, os bancos centrais vão aumentar a taxa de juros na tentativa de conter a inflação. E isso vai fazer com que os bancos comerciais também aumentem o valor de crédito, e sendo que uma das principais fontes de renda para os bancos é o empréstimo de crédito, spread nas intermediações de câmbio. E com isso, as suas operações tornam-se insustentáveis. Não restará outra opção para esses bancos e empresas senão vender os seus ativos de investimento para comprar moedas conversíveis e outros ativos de reserva de valor, como por exemplo gold, prata, criptomoedas e fundos imobiliários. E é nesse momento que você precisa saber que esses big players estão fazendo essas operações de compra e venda para com eles você se posicionar. Com certeza, para isso você vai precisar de alguns gatilhos para validar essas entradas de compra
ou venda, de modo que você lucre e entre em grandes operações que são baseadas nesse cenário macroeconômico. Falando desses gatilhos de entrada, isso vai demandar uma série de vídeos, mas deixa aqui nos comentários qual a sua visão nesse cenário macro e qual assunto desse vídeo você gostava que nos próximos a gente abordasse a fundo, de modo que você perceba o que você não tenha entendido nesse vídeo. E se esse vídeo foi útil para si, não se esqueça de partilhar com as pessoas que você acha que vão aí aproveitar esse conteúdo. E se você estiver nos assistindo a partir aqui do nosso YouTube, deixa aquele like, subscreva-se aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E tamo junto.